noite, internauta. Eu sou Priscila e estamos começando mais um bate-papo com convidados. Hoje a gente recebe o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo. Tudo bom, Vanderlei? Tudo bem, boa noite, um abraço, um prazer. Legal. O Vanderlei está aqui para falar sobre a estreia do blog dele aqui no UOL e, claro, sobre Palmeiras e futebol. Mas antes, vou fazer duas perguntas que não tem nada a ver com futebol para você. Então, Vanderlei, é com V ou com W? VI. Porque a gente achou um monte de lugar com W. É Não, com tem V com W mesmo. porque ela teve aquela confusão com meu pai, trocou minha idade, então colocou, era VI, passou para WY, aí quando voltou para VI, aí o pessoal que via muito WY, então ficou essa confusão, mas é com VI. Hoje está regularizado, não tem mais problema. E o terno, cadê o terno? A gente estava esperando você de terno. Terno não, mas o terno é só no dia dos jogos e eventos, né? Aí a gente coloca o terno, porque eu não gosto muito de terno, não. Eu criei um personagem que usa terno. É o técnico do Vanderlei Luxemburgo, mas eu não sou muito chegado a terno, não. Vanderlei, vamos falar um pouquinho do blog. Você acabou de lançar o blog, lançou semana passada, luxemburgo.blog.uol.com.br. O que você pretende com esse blog? Qual a sua relação com a internet e a tecnologia de maneira geral? Eu venho nessa coisa de busca, né, da tecnologia dentro do futebol há muitos anos. Eu sempre entendi que a tecnologia ela está em qualquer segmento hoje, no futebol não podia ser diferente de que você buscar os recursos que ela te oferece. Então, em 93, quando cheguei no Palmeiras, eu busquei o recurso da tecnologia, que eu entendia por que você não tinha uma palestra com audiovisual, uma coisa diferente. Era aquele negócio de botão imantado, então nós criamos o Tática Plus, que era uma empresa do Rio de Janeiro, e criamos um software de um programa de tática de futebol para eu fazer palestras. E foi muito legal, e ela hoje já está em tática 3D, dimensão, uma coisa melhor, temos filmagem, então funciona bastante. E o blog é no sentido de você ter um veículo e interagir com as pessoas ter o veículo, aquilo que você falar não tem como não ser você, e também é um veículo de informação, né, das pessoas, daquilo que você acha que você tem que discutir na tua profissão, você colocar da maneira como você pensa, no teu veículo, que não dá para ser diferente, e as pessoas interpretarem da maneira como tem que interpretar, entendeu? Mas você coloca o seu pensamento ali, que não é deturpado, que não é trocado. Então a ideia é essa, e também a UOL hoje é que oferece a maior possibilidade dessa troca, desse contato com as pessoas, é o maior veículo que tem nesse sentido. Então eu vejo como uma parceria muito legal, eu acho que vai ser um sucesso. Legal, a gente está vendo aí um pouquinho do seu blog. Eu vi que no segundo post, que é o que você fala que você é flamenguista, que até a gente estava comentando um pouquinho antes, tem mais de 1.300 comentários. Você está conseguindo acompanhar isso ou não? Você só faz o post mesmo? Não, eu faço e acompanho alguma coisa, que dá para você ter muita coisa, né, para fazer, mas tem o Lombardi que cuida disso aí junto com o Juan, e eles se acompanham, né, e me passam, olha, está acontecendo isso e isso. Então eu sabia tudo que estava acontecendo, parece que foram 100 mil, né, entradas e mais 1.000, quer dizer, então acho que isso foi uma entrada muito legal, né? Chegamos bem, né? E os comentários é livre, as pessoas comentam aquilo que... Só para parar um pouquinho de ofender, que às vezes é ofensa, né? Mas faz parte também, né? Você também tem que estar... De vez em quando os caras pegam pesado, né? Deixa eu passar aqui para o oi de todo mundo, que a sala já está bem cheia. O Palmeirense Roxo, Mike Souza, Palestra Itália, Rodrigo Mancha, Larissa, todo mundo dando boa noite. Boa noite a todos aí, os internautas, né? Vamos conversar bastante. Mandando saudações ao Viverdes. A primeira pergunta é do Fábio. Vanderlei, você acredita que dá pra gente se classificar na Libertadores como foi contra o Colo-Colo? Tá. Essa é uma coisa que, claro que nós ficamos chateados no resultado aqui, porque nós tínhamos o jogo nas mãos, um controle absoluto da partida, não tinha como o Nacional poder reagir ou preocupar até o Palmeiras, nós tínhamos um desenho de tudo aquilo que eles iam fazer. De repente eles acharam um gol. E ficamos chateados com aquilo, o palmeirense ficou muito desconfiado e a mídia, ela exagerou no comentário por causa de um gol, não analisou o trabalho que foi feito e se baseou num gol. Eu não tenho dúvida que o palmeirense pode acreditar e confiar bastante que nós vamos lá para o Uruguai para conquistar uma classificação. Nós não vimos assim uma equipe que não possa ser batida no Uruguai, já assisti jogos dele lá, meus assessores assistiram os jogos do Nacional lá. Eu não vejo por que nós não possamos ter essa confiança de que podemos chegar lá e fazer um grande jogo. Então, o palmeirense pode ter certeza que nós vamos buscar essa classificação. Bacana. A Beca, boa noite, Luxemburgo. Sou muito sua fã, admiro muito você como pessoa e profissional. Parabéns. Queria saber sobre o Ronaldo. Você não acha que a mídia está exagerando muito na cobertura em cima dele? Não tem jeito, né?
hoje a mídia busca essas pessoas que dão um retorno de mídia. O Ronaldo dá um retorno muito grande. Então não tem como ser diferente. É uma estrela do futebol mundial, é um dos grandes jogadores de todos os tempos do futebol mundial. Então não tenha dúvida que a mídia vai cair em cima dele o tempo todinho, querendo saber as coisas que acontecem. Mas daqui a pouco ele também, a nível de Brasil, começa a entrar numa rotina natural, mas não tenha dúvida que sempre vai ser um pouco mais para ele do que para as outras pessoas. Não vejo como ser diferente. O Tupi. Sei que tem problemas com torcidas organizadas. Qual a sua opinião sobre as mesmas? Até porque ontem a gente teve um problema grande, né? Eu tenho, sim. Eu sempre fui muito, na época flamenguista, que eu ia para o Maracanã com meu pai, e nós ficávamos na torcida mista. Meu irmão ia de uma camisa, o outro ia com outra, e nós ficávamos ali no meio do Maracanã, que era a torcida mista, Flamengo e Fluminense, Vasco e Flamengo, e não tinha problema. E aí, de repente, as torcidas organizadas chegaram e tomaram conta do espaço e se acham dono do futebol e do espetáculo. E a violência está muito aí, forte a nível de Brasil e mundo, né? E no futebol não é diferente. E tem uma preocupação, porque elas estão canalizadas nas torcidas organizadas. Os confrontos que existem das torcidas organizadas com muitas mortes, muitas coisas desagradáveis. Então, a lei tem que ser para todo mundo. Ela não pode ser ter uma proteção para a torcida, porque é torcedor. Futebol, você também é um cidadão. Você é torcedor, mas é um cidadão brasileiro. Você tem que arcar com os compromissos do cidadão. Então, acho que a lei tem que ser para todo mundo e tem que ser dura para todo mundo. Senão, a violência, o cara comete um crime aqui é punido. E você, quem comete no futebol, não é punido? Tem que ser uma punição exemplar em todos os lugares. Legal. O Gran Vanderlei quer saber, está falando aqui, já ouvi dizer que existem dirigentes do São Paulo que não vão com a sua cara e que por isso você nunca treinaria lá. Isso é verdade? Você aceitaria treinar no São Paulo se fosse convidado? Não tem problema. Essa divergência existe, elas são mais filosóficas do que pessoal, né? Então, quando a gente está no embate de São Paulo e Palmeiras, eu vou defender o interesse do Palmeiras. E eu não vou querer saber se o São Paulo vai ficar chateado comigo ou não vai ficar chateado. Mas não quer dizer que você não possa trabalhar no São Paulo um dia. Eu não vejo nenhum problema em trabalhar no São Paulo um dia. Eu sou profissional de futebol. Agora, o dia que eu estiver no São Paulo, você pode ter certeza que você se contra todo mundo. Se eu tiver que bater no Palmeiras, no Corinthians, eu vou bater em todo mundo. Hoje, se eu tiver que discutir contra o São Paulo, eu vou discutir contra o São Paulo. O Jonathan está dando boa noite e quer saber, de todos os títulos que você conquistou, qual foi o mais marcante? Eu sempre digo o seguinte, o mais marcante é aquele que está para vir. Porque o que eu já conquistei já ficou no currículo, né? Então já está conquistado. Todos foram importantes. Uns mais significativos, outros menos, mas todos foram importantes porque são títulos, né? Eu acho que o título mais importante é o que está para acontecer. Porque senão você fica abastecido com aquilo que você já fez e não com aquilo que você vai fazer. Então eu quero sempre estar me abastecendo com aquilo que está para acontecer. O Guga Verdão. Lucha, gostaria de saber por que você deixou o Valdívia ir embora. Eu não deixei o Valdívia ir embora. O Valdívia foi pela necessidade do futebol. Uma proposta muito boa e o clube passando por problemas financeiros tinha que vender o Valdívia. Uma pena porque os clubes estão todos aí com problemas de grana, então tem que vender jogador, não tem como ser diferente. Então o Valdívia foi o jogador que apareceu uma grande proposta e o clube não teve como segurar. Já que a gente está falando de idas e vindas de jogador, o Cauê 9 quer saber se você gostaria de saber se era do seu interesse a permanência do Kleber no início desse ano. É uma proposta. Eu corri atrás dos parceiros, os amigos que nós temos, os parceiros que querem investir no futebol, para investir com o Kleber. A única que não quis investir foi a Trafic, ela entendeu que o jogador não tinha um perfil dela, o direito que ela tem. Mas eu consegui outros parceiros que chegamos com o parceiro e o clube a 4,5 milhões de dólares para poder ter o Kleber. Só que eles queriam 8 milhões. E 8 milhões para você repatriar um jogador é meio complicado, né? Então, mas eu tinha todo o interesse do Kleber, nunca escondi isso. E uma pena porque é um jogador que tem uma cara, né, um jeito de Libertadores, ele é um jogador, mas no futebol às vezes você pensa numa coisa, mas não pode fazer. Né? A Gle quer saber o que é mais difícil, enfrentar times ou a imprensa? Olha, eu não vejo nenhum problema de enfrentamento. Eu acho que não é enfrentamento, é um jogo de inteligência. A imprensa tem que entender que quando você vai para lá, os interesses são diferentes. Então, eu vejo muita gente ficar muito zangada porque o cara te pergunta sobre maçã, tu responde sobre banana. Aí te pergunta de banana, você responde sobre maçã. O cara fica chateado. Pô, mas cara que não sei o quê. Aí você vai para um embate duro. Porque a crítica, você vai para um jogo de futebol, você perdeu um jogo, aí você é criticado. E por que eu tenho que aceitar a crítica? Eu tenho que debater a crítica. Eu tenho que debater para saber se estão me criticando naquilo que é correto. Isso é um processo democrático.
Então, quando você vai para um embate, para um debate, onde estão te criticando, para você mostrar para quem está te criticando por que está te criticando, eles ficam zangados, dizendo que eu não aceito a crítica. Eu aceito a crítica. Só que eu tenho a liberdade, como brasileiro, num país democrático, de discutir essa crítica, de saber se ela procede ou não. Eu acho que as pessoas que estão do outro lado é que não estão preparadas para um profissional que se preparou para eles. Acho que isso é um processo ditatorial no Brasil ainda, que a imprensa fala o que quer e você tem que ficar subserviente o tempo todinho. Eu não sou subserviente. Eu vivo num país democrático, que eu ajudei a construir um país democrático, e quero debater essa democracia com a liberdade que o Brasil hoje permite. Não pode ser diferente. Então as pessoas querem que você seja subserviente, que você aceite. Não, me critica por quê? O jogo contra o Palmeiras perdeu o jogo. Por que aconteceu? É um jogo, vocês estão criticando o Luxemburgo por causa de um gol? E tudo que foi feito foi ruim? Não, tudo que foi feito foi muito bom. Só que o futebol sai um gol e muda tudo. E eles estão preparados para um gol. E não para uma análise de um processo, entendeu? Então eu sou dessa forma, eu não vou aceitar passivamente a crítica. Se eu entender que ela procede, beleza, procede e acabou, mas vou debater. Aproveitando que você está falando de mídia, eu estava vendo uma entrevista que você falou que está pensando em treinar os jogadores para fazer o media training. Claro. Como que você vê isso? Você acha que é muito importante? Claro, eu fiz 2 media training, mas você tem que se preparar para interpretar, para entender por que vem de lá. Para você saber o que vem de lá, porque dentro do interesse, quando você vai para uma coletiva, cada veículo tem um interesse diferente. A Folha tem um interesse, a UOL tem um interesse, o outro tem um interesse. Então, você vai ver que são interesses diferentes. E por que eles estão te perguntando ali? E o Media Training te prepara para tudo isso aí, para você entender como é que funciona isso. Então, acho que os jogadores de futebol, que só gostam de dar entrevista quando ganham, quando perdem, sai tudo escondidinho, tá certo? Não sabe o quanto eles perdem de oportunidade de, numa derrota, de poder esclarecer o porquê da derrota, para o torcedor não ficar zangado com ele, sem uma explicação dele. Então isso você aprende, né? Do enfrentamento, da discussão. Eu acho que é fundamental o jogador fazer. Nós temos um projeto de fazermos isso com todos os jogadores do Palmeiras. Legal, o Dudu MV. Olá, Vanderlei. Após vários testes em jogos de Libertadores e Brasileirão, qual o esquema que você acha adequado ao Palmeiras? O 4-4-2 com Américo e Wendel, Capixaba, jogando defensivamente, ou 3-5-2 com os alas avançados? Depende muito. Eu não gosto de 3-5-2. Eu faço porque foi uma maneira que eu encontrei de tornar o Palmeiras mais sólido, enquanto nós não conseguimos assim um equilíbrio tático. Eu gosto do 4-4-2 no losango porque é o esquema que mais permite variações táticas. E agora com a chegada do Moser, de repente o William podendo voltar, uma série de coisas que estão acontecendo, o Edmilson, a perda do Edmilson e do William foram muito ruins, porque nós perdemos 2 jogadores que encaixam num 4-4-2 do jeito que eu gosto e com as variações. Então eu prefiro o 4-4-2, eu acho que você pode ter uma equipe bastante ofensiva sem ser vulnerável no 4-4-2 e tornando ela cheia de alternativa e para jogar uma Copa Libertadores. Não vejo nenhum problema de jogar dessa forma. Falando ainda de esquemas táticos, o Gran está comentando aqui, muitos criticam por ter se preocupado mais com o ataque e deixado de lado a defesa na montagem do time para essa temporada. Você concorda? Não. Acha que o time é equilibrado nos 3 setores? Não, não concordo. A defesa do Palmeiras não tem nada de ser uma defesa ruim. Nós ficamos muito tempo buscando zagueiros, nós contratamos zagueiros e achamos que os zagueiros são muito bons. Nossa defesa não é diferente da defesa do São Paulo. Se você falar do Miranda, aí você vai falar o Miranda é um jogador a nível de seleção, é outra história, tanto é que está na seleção. Mas se você pegar a defesa do Palmeiras, a defesa do Corinthians, a defesa do Internacional, você vai ver que ela não é diferente. Só que, como é uma formação de equipe, eu acho que, até porque sou eu mesmo que estou lá, então o pessoal acha que de repente eu vou conseguir, o Luxemburgo está lá, o Luxemburgo vai fazer tudo funcionar da melhor maneira possível. Claro que eu quero, mas às vezes é impossível, leva um certo tempo. Então acho que a preocupação defensiva do Palmeiras, o Palmeiras foi a 3ª menos vazada do Campeonato Paulista, a 2ª, e não vejo a defesa do Palmeiras tão ruim como as pessoas imaginam. Você acha que está equilibrado os 3 setores? Ainda não está equilibrado. Infelizmente, nós tivemos uma montagem da equipe do ano passado, que era para servir de base para esse ano, e que ela foi desfeita, eu tive que refazer todo o processo com 16 contratações. Você não consegue fazer uma equipe com 16 contratações, tinha que ter a base do ano passado. Mas só que a base do ano passado quase nos tirou da Libertadores. Não classificou, quase nos tirou, porque os últimos jogos foram muito ruins. Então, essa remontagem de equipe, né,
ela prejudicou bastante. Então, nós estamos num processo de montagem ainda de equipe já com 5, 6 meses. Eu acho que nós estamos com etapas avançadas, porque a equipe está disputando Libertadores numa quarta de final, onde ninguém imaginava. Chegamos na semifinal de Paulista e vamos brigar pelo brasileiro. Então, acho que nós estamos no caminho certo. É por isso que eu acho que o Palmeiras tem que ficar bastante otimista e satisfeito. E o Obina acabou de chegar no Palmeiras, queria que você comentasse. O Obina, eu acho que ele vai se tornar ídolo do Palmeiras, porque ele tem carisma e é bom jogador. Só que no Flamengo ele começou achincalhado, se tornou ídolo e voltou a ser achincalhado. É porque não sei o que aconteceu, de repente um momento de não fazer gol e ele deve ter feito alguma situação que trouxe esse lado jocoso para ele muito ruim. Eu acho que ele tem tudo para se tornar um jogador muito importante dentro do Palmeiras, já está caindo assim no agrado da torcida e eu gosto muito de investir no cidadão. Acho que o cidadão, qualquer cidadão de qualquer segmento tem que ser dado uma oportunidade. E as pessoas, principalmente no futebol, execram e eu acho que o cara não presta para ninguém. Se você não presta para o UOL, você presta para uma outra empresa. Se você não presta para outra, você presta para outra. Você tem que dar oportunidade. Então, quem não joga no Flamengo pode jogar no Palmeiras. Quem não joga no Palmeiras pode... E o futebol já mostrou isso diversas vezes. Que aquele jogador que não deu certo aqui, dá certo no outro, se torna ídolo. Então, eu quero dar essa oportunidade ao Bino, eu acho que o ser humano precisa de oportunidade. Bacana. O Jundiaiense, você está falando aí que quem não joga num, joga no outro. Quer saber se você voltaria a dirigir o Corinthians? Sim. Quem sabe um dia, eu gosto do Corinthians. Eu, graças a Deus, eu consigo andar na rua tranquilo. Porque eu me cumprimento, eu sou São Paulino, corintiano, palmeirense, santista, todo mundo flamenguista, porque eu sou Flamengo, né? Então o pessoal meio que gosta de mim, isso é muito legal. Então todo mundo, o dia que eu ficar só o palmeirense gosta de mim, aí eu vou me sentir mal, né? Tem que todo mundo gostar um pouquinho do Lucha. O Joãozinho do Verdão. Luxemburgo, por que o rendimento do Keirson caiu tanto? Ele não fica muito isolado lá na frente? Isso é um ajuste de equipe. A perda do William foi muito ruim, prejudicial para o Keirson, porque eu tive que ficar improvisando. Eu testei o Lênio deu uma queda de produção, aí botei o Ortigosa não se ajustou, aí eu adiantei o Diego, aí coloquei o Marquinhos, então e com isso foi prejudicando o jogo. E além disso, até a definição de que ele ia ficar aqui, não vai ficar, e tem proposta, não tem proposta, não tenha dúvida que deve ter mexido com a cabeça do menino. E também já identificaram ele no Palmeiras, que ele era do Curitiba. Hoje, olha, quando vai marcar o Queijo do Palmeiras é um jogador perigoso. Então deve ter uma marcação madura, e com isso mais dura, e com isso está sendo um aprendizado muito bom para ele. Palmeiras, te amo. Lucha, você disse em depoimento que a torcida não estava apoiando o clube. Você acha que com o desempenho do que o clube vem apresentando, é a torcida ou o elenco que está dividido? Não tem nada dividido o elenco. Eu não falo torcida do Palmeiras, muito pelo contrário. A torcida organizada do Palmeiras é uma torcida organizada que também não são todas as torcidas organizadas. É uma torcida organizada que é a Mancha Verde. Porque você tem que... A pessoa fica muito zangada comigo quando eu falo assim, o veículo tal, você tem que falar o veículo, você não pode falar a imprensa. Tem que falar o veículo que está tendo um debate contigo. Eu não posso falar torcedor do Palmeiras, eu posso falar torcida organizada, Mancha Verde, que está no embate comigo, achando que eu sou prejudicial ao Palmeiras, que tem que trocar. Eles pediram a minha troca em 93, 94, eu fui campeão do Palmeiras. Eles pediram a troca do Felipão, e o Felipão foi campeão. Nos últimos 30 anos, só existiram 2 treinadores que ganharam no Palmeiras, eu e o Felipão. E eles querem que troque o Vanderlei Luxemburgo. Então, quem está errado? Sou eu ou são eles? Então, o palmeirense não é torcedor do Palmeiras, é a torcida organizada que tem algum interesse, a Mancha Verde, que tem algum interesse, que eu não sei qual é, em tentar desestabilizar o nosso processo. E eles estão sempre equivocados, porque eles pegaram no pé das 2 pessoas que são os mais vencedores do Palmeiras nos últimos 30 anos, que é o Luxemburgo e que é o Felipão. Então, tem alguma coisa que não está justa aí. E eu não vou aceitar passivamente me chamar de mercenário, fazer isso aqui, fazer campanha, porque eles já me chamaram de burros. Até não foi um dia do Ayrton Senna morreu no acidente lá, e nós ganhamos o jogo do São Paulo e me chamaram de burro. E eu falei, burro não sou eu, acho que burro são vocês. E ficou provado ao longo do tempo que burro não era eu, que não ganhei mais títulos para eles. Então acho que está faltando um pouquinho deles deixarem a preocupação do Luxemburgo e se preocupar com o Palmeiras e saber o quanto eu posso ser bom para o Palmeiras, como já fui outras vezes, quanto o Filipão foi bom, porque os outros que foram lá, e foram grandes treinadores, Tele Santana e treinadores de renome, e não ganharam no Palmeiras. Só quem ganhou foi o Felipão. Então o pessoal tem que ter um pouquinho mais de calma e um pouquinho mais de respeito com o profissional também. O Gran Volta está comentando que ele gosta muito de assistir as coletivas depois dos jogos e tem percebido
que quando você quer, sempre muda o foco do assunto. Ele quer saber por que você fez isso. Media training. Eu não tenho que responder o que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que responder aquilo que me interessa eu falar, porque é um jogo de inteligência. Como é que eu vou atingir o meu torcedor se eu falar aquilo que você quer? Eu tenho que falar aquilo que o meu torcedor, passar a mensagem que me interessa para o meu torcedor. E não aquilo que você me perguntou. Por isso que eu desvio para onde eu achar. Como as perguntas vêm de acordo com seus interesses. Então eu tenho que discutir de acordo com meus interesses. A resposta é aquela que me interessa para o meu torcedor. Isso é um jogo de inteligência. Não é porque eu faço porque eu quero ser o bambambam, não. Eu faço porque é necessário ser feito. O FVC 81 estava falando que ainda você se preocupa mais com os títulos que você quer ganhar do que com os que já viraram currículo. Ele quer saber qual título que você ainda sonha ganhar. Todos. O título para mim mais importante que tem agora é a Copa Libertadores, porque é o que está mais próximo. Faltam 5 jogos. E depois passa a ser o brasileiro. Era o paulista que estava... Então acho que o título, todos são importantes. É o que está mais próximo para você ganhar. Não existe mais importante. Você pega a análise que você tem que fazer do trabalho de um profissional, é quando você sai de office boy de um banco e você chega à presidência de um banco. Então esse cara aqui teve um projeto de vida profissional e chegou ao topo, tá certo? Então quando você pega a trajetória de um profissional, você não se resume a 90 minutos ou uma conquista de campeonato. Você se resume desde quando ele começou como técnico até ele terminar. Então a minha vida profissional é muito bonita porque são muitos títulos conquistados e ainda tem espaço para conquistar muito mais. Então essa é a análise que eu faço. Não, aquele título foi importante, ficou naquele ali. Não, eu quero ganhar, sempre eu quero ganhar. Legal. Rafa, Lúcio, o que você faria se fosse treinador da seleção atualmente? Esse é confuso, mas Rafa, vem calma aí. Essa é confuso. Eu acho que eu não posso falar o que eu faria, porque as pessoas não entendem que é um comentário, é uma situação. Elas acham que eu quero o lugar do Dunga, então que eu já estou... Não, deixa quieto. Eu acho que tem que deixar o Dunga resolver, porque tudo que se fala no profissional de peso como eu tenho, traz complicação. Quando eu estava lá também, na seleção, o pessoal falava, então a gente ficava um pouco chateado, não quero que o Dunga fique chateado. Eu vou te fazer uma pergunta ainda sobre seleção, mas não assim, pelo menos não tão direta. Muita gente pergunta sempre se o Brasil teria condição de montar uma seleção só com jogadores daqui, sem os jogadores que estão jogando lá fora. Você acha que seria possível a gente montar uma seleção vencedora Isso é uma grande nacional? bobagem. Isso é uma grande bobagem. Você deixou de ser brasileiro porque você não está fora do Brasil? As empresas, elas montam agências para representar a empresa fora do Brasil. E o jogador brasileiro vai para fora do Brasil por necessidade profissional, porque o mundo está globalizado e você tem abertura no mundo todinho. E não é só no futebol, em todos os segmentos. Então, o jogador que joga fora do Brasil não pode deixar de estar na seleção brasileira por causa disso. Agora, se você falar assim, vamos experimentar fazer uma seleção, tem jogar aqui no Brasil, você monta uma seleção competitiva com jogadores só no Brasil. Mas é uma justiça muito grande você ficar canalizando para isso, para que os jogadores que jogam, brasileiros que jogam fora do Brasil, não possam pertencer a uma seleção. Acho uma grande bobagem. Podem e devem. Ademir da Guia, Lucha, tem algum jogador da base que já está pronto para subir e arrebentar no time principal? Eu vou deixar quieto, sabe por quê? Porque jogador da base, que você fala que ele está pronto sendo técnico profissional, ele já chega amanhã falando comigo, fala aí, Lucha, como é que você vai? Já muda o comportamento. Eu vou deixar quieto. Luxemburgo, colocar o Maurício Ramos na lateral, Marquinhos de ala, você não está inventando muito, não? Não inventei, porque é muito legal você falar que no Brasil você inventa, e aí você tem mania, você e quem é da imprensa também, tem mania de enaltecer, de repente, o que o Barcelona fez agora, colocar o Puyol de lateral, sendo um zagueiro, capitão da equipe, foi muito legal como o Barcelona foi campeão da Champions League. Como é o Luxemburgo e é brasileiro, todo mundo acha que é muito legal, porque nós temos mania de tornar o Brasil submundo, terceiro mundo, entendeu? E nós somos primeiro mundo, e principalmente em futebol, e nós somos na frente deles. Nós conhecemos aquilo que eles conhecem. Então eu simplesmente fiz aquilo que eles já fazem, que nós já fazemos há muito tempo, que o Zagallo fez em 1970, que colocou o Everaldo como lateral esquerdo, e era um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e liberar o Carlos Alberto Torres. E as pessoas continuam falando que a gente está inventando. Não, nós somos sábios no futebol. E sabemos fazer. Só que a imprensa enaltece o Puyol, o Barcelona, o Stamp no Real Madrid, o Roque Júnior que jogou no Real Madrid, não, no Milan, o Roque Júnior que jogou de lateral direito, sendo zagueiro pelo lado direito no Milan. É tudo muito bonito lá. E você faz aqui, é tudo muito ruim. E o rapaz precisa de conversar um pouquinho de futebol, para aprender. Porque o Fabinho não entrou de ala. Eu coloquei o Maurício de lateral,
como zagueiro lateral, e o Fabinho, o Marquinho, quando entrou no jogo contra o Colo-Colo, entrou de atacante nas costas do cara que estava lá. Tá certo, está respondidíssimo. Volta, Mago. O que você acha da perseguição do tribunal ao Palmeiras e ao Diego Souza? Isso é uma coisa que não é o tribunal ao Diego Souza, ao Palmeiras. Eu acho que o novo Código Disciplinar ele é muito ditatorial. E começou esse ano da mesma forma como começou ano passado. O procurador denunciando muitos jogadores pelaquilo que ele acha e não pelaquilo que está acontecendo. Então, acho que tem que fazer um repensamento dessas coisas que estão acontecendo aí. Não é no Diego. Repensar para saber se um slow motion de uma televisão, quando aparece, se ela é fidedigna, se ela é que tem que ser a primeira impressão, é aquilo que vai, ou se aquilo que o juiz que interpretou vendo o lance é que prevalece. Então, acho que tem que fazer alguma coisa para que não fique, de repente, essa coisa do tribunal resolver os problemas das equipes. Né? Não tem nada contra o tribunal, contra ninguém. Esse também é um processo que eu acho que no Brasil, eu acho que o presidente da República, o Lula, que é o presidente da República, e é uma crítica que eu faço ao presidente da República, o Lula. Eu acho que ele, como presidente da República, ele deveria, os assessores dele, prestar atenção naqueles processos que quebram o processo que ele construiu, que muitos brasileiros construíram, que é o processo democrático. Porque nós temos uma Constituição brasileira. E foi construída para... nós temos a democracia num país jovem, democrático, mas tem uma democracia. E, de repente, tem coisas no futebol que são ditatorial. Que estão aí, você não pode falar mal do presidente da federação, você não pode falar mal da confederação, você não pode falar mal do tribunal, ou discutir que o tribunal está equivocado, ou falar que, de repente, que o presidente da federação ele se equivoca, está fazendo um péssimo campeonato, que é um campeonato deficitário. Aí você é julgado e punido e não pode trabalhar. E se você for punido no Tribunal da Justiça Esportiva, você não pode entrar na comum, porque senão pune o clube que você trabalha, o teu empregador. E isso é um processo ditatorial, porque eu posso falar que o presidente Lula tem uma aprovação que ela é equivocada porque o governo dele é muito ruim. Estou falando do presidente da República, porque a Constituição permite, o processo democrático permite, mas no futebol não é permitido. Então isso é que eu acho que o governo federal deveria interferir, porque esse processo interfere na Constituição, que é o direito de liberdade de expressão do brasileiro, que nós conquistamos através da pancada, da briga na rua, de quantos brasileiros tiveram problema, quantos sumiram para construir esse processo democrático. E de repente a ditadura está no Brasil aí, forte ainda, em alguns processos ainda. Bolívar, Lucha, você acha que a seleção brasileira tem chances reais de se sagrar hexacampeã na África? E aí ele também quer saber quem você acha das outras seleções que pode dar dor de cabeça para o Brasil. Acho que a Espanha está muito forte. E ela está forte. E pela primeira vez assim, a Espanha, com a conquista da Euro, ela chega numa Copa do Mundo forte. Ela sempre chegou com promessa, mas nunca chegou tão forte. Acho que a Espanha vai complicar muito. O Brasil tem condições de ganhar. Não vai ser fácil, mas eu acho que a Itália continua sempre forte, a Alemanha continua forte. Mas eu vejo a Espanha com um potencial muito grande. Não vejo a França teve uma queda muito grande. Eu acho que a Espanha pode ser uma forte candidata. Nosso maior adversário na Copa. O André quer saber se você acha o Muricy Ramalho melhor que você. Eu não. Se eu achar que ele é melhor do que eu tenho que ficar em casa. Cara, aí também não dá pra falar isso aí, não. Deixa pra vocês julgarem. Eu me acho melhor, eu vou falar que eu sou pior do que ele. Beluso disse que proibiu o assunto torcida ser comentado no Palmeiras. Como você recebeu essa notícia? Concorda? Ele não falou comigo ainda. Eu vou esperar ele falar comigo. O dia que ele falar comigo, ele vai saber o meu ponto de vista. O que eu penso. Até porque o Beluso foi um dos brasileiros que construíram o processo democrático no Brasil. E dentro de uma democracia, você não pode impedir que as pessoas coloquem seus pensamentos para fora, dentro do processo democrático. Como ele é um democrático que construiu a democracia, eu não acredito que ele vai ter essa linha de raciocínio de liberdade de expressão. Mas ele não me falou, então eu tenho que esperar ele me falar para saber qual é a condução, né, disso aí, né, num processo democrático. O Júlio quer saber se o Flamengo, com o Adriano agora, vira favorito ao brasileiro. É um dos candidatos. O Adriano é muito forte, muito bom jogador. E ele vai se identificar muito com a torcida, porque já é rubro-negro, né? Então, acho que o Flamengo passa a ser um dos candidatos em potencial, que tem uma grande equipe. E a Karine quer saber qual a expectativa do Palmeiras para o brasileiro também. Nossa, é forte. Eu acho que o resultado ruim foi contra o Barueri, né? Porque
O Barueri não vai disputar título, né? O São Paulo disputa título. O Inter também, nós podemos pegar de volta, né? Podemos ganhar de São Paulo no Morumbi ou empatar, não sei, é igual o Barueri, que foi um resultado ruim. Mas o Palmeiras vai brigar para conquistar o título esse ano, não tenho dúvida nenhuma. Como que fica o lado técnico e torcedor durante um campeonato? Quando eu jogo contra o Flamengo, eu quero ganhar do Flamengo de qualquer maneira, porque eu sou profissional. Agora, se eu não estiver trabalhando, estiver aqui no Maracanã, torcer, eu ver jogo do Flamengo contra o Vasco, contra o São Paulo, eu quero que o Flamengo ganhe. Você quer o quê? No resultado do campeonato, o Palmeiras seja campeão Campeão e o o Flamengo caia. O Flamengo caia? Como assim? Nada, Não. Brincando. Eu quero que o Flamengo, que o Palmeiras seja campeão, o Flamengo faça uma boa campanha, uma classificação de Libertadores, né? Cair também é muito forte, né? Mas... Então, já que a gente está aqui no momento flamenguista, e o que você achou da queda do Vasco? Muito boa. Não muito boa assim, o Vasco caiu. Eu acho que a credibilidade chegou ao futebol com a queda dos grandes clubes, que antigamente tinha virada de mesa. Então, acho que o Corinthians, o Grêmio, o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético, Vasco da Gama, isso trouxe credibilidade ao futebol brasileiro. Tem que cair quem não faz um trabalho muito bom. Então, acho que, claro que como um clube grande, Vasco fora do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão é muito ruim, mas para a moralização do futebol, para a credibilidade, é fantástico que esses clubes tenham caído e não tenham conquistado direito atrás de pano ali, por debaixo de pano, como conquistavam antigamente. Legal. Palmeiras. Na sua opinião, se o Palmeiras passar pelo Nacional, qual outro time que seria o ideal para enfrentar na final? Na final qualquer um, né? Mas eu acho que nós vamos, se o Estudiante passar e nós passarmos, vai ser uma semifinal com cara de final. Porque o Estudiante está com um time muito bom, muito forte, lá em La Plata, né? É complicado e eu acho que eles são um dos candidatos aí. Vamos torcer para nós passarmos e eles também, vamos ver se a gente faz uma semifinal com cara de final. Você acha que faltam jogadores para fechar o elenco até o fim do ano? Qual posição? E o Palmeiras já trabalha para buscar reforços? Quer saber o Palestra? Estamos buscando, mas está muito sem alternativa, né? O mercado está muito sem jogador e muito caro, mas nós estamos aí agindo com inteligência para para poder fortalecermos o elenco aí do meio do ano para frente e já também pensando em algumas coisas para o ano que vem. O Ademir da Guia, Vanderlei, o Internacional é mesmo o adversário mais difícil que o Palmeiras vai enfrentar na campanha do Brasileiro? Acho que Cruzeiro, Internacional, Flamengo, São Paulo, Grêmio, são equipes fortes que podem realmente, Corinthians, podem preocupar. Rafa Verdão, Lucha, você tinha dito que não tínhamos um jogador com poder decisivo e que resolvesse alguma jogada no jogo. Cleiton Xavier já provou que é esse jogador? Não, é outra característica. Eu falei que naquele jogo contra o São Paulo, contra o Nacional, precisava de um jogador que fizesse a diferença no drible, que chamasse a responsabilidade. Agora, não é dizer que o Diego é mau jogador, que o Cleiton é mau jogador. Isso é uma situação totalmente diferente. O pessoal canaliza e carrega para onde interessa. E eu falei que faltou foi o jogador que desse sim o drible. E o Cleiton Xavier não é jogador de drible. Ah, mas ele fez um golaço contra o Colo-Colo. Mas ele fez uma jogada muito bonita contra o Colo-Colo. Mas ele não é um jogador que tem a característica, de repente, de um Alex, de um Miller, de um Rivaldo. Eu citei o Nilmar, citei o Ronaldo, jogador que numa jogada faz uma diferença. O Diego Souza é um grande jogador. O Cleiton é um grande jogador, mas são características diferentes. Com tanto atacante no Palmeiras, por que você quer mais um? Sou mais o Max ou o Jorge Preado que contratar esses perebas como o Pereira? Não, essa é a questão pessoal, né? De gosto, né? Que seria o verde só justiça vermelho. O arco-íris só é bonito porque tem diversas cores, né? Então você acha muito bonito. Por isso que ele é bonito. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui, Luxemburgo, que sai um pouco dessa história do futebol, sobre o site da Felina. Então, querendo saber se você realmente perguntou com ela e se pretende processá-la pela vinculação do seu nome no caso. Eu gostaria até que tivesse sido eu mesmo. A cara é minha. O resto eu queria que fosse eu mesmo, que ia ficar fantástico.
né? Mas E você pretende processá-la, fazer alguma nada a coisa? ver, isso é uma grande bobagem. Já ficou esclarecido que foi um hack que roubou uma rede de pessoas, porque ninguém consegue ter tantas pessoas conhecidas ao mesmo tempo e participando de uma bobagem daquela lá. Houve um roubo de uma rede, em onde as pessoas são muito conhecidas e que uma interage com a outra, outro com a outra. E eu achei engraçado porque a cara era minha, né? E o resto eu fiquei falando, nossa, Luxa, eu não sabia que você era assim, Luxa. Nem eu sabia. O Felipe quer saber por que o Palmeiras não tem padrão de jogo. Tem padrão de jogo. Só talvez não seja o que ele goste, mas tem padrão de jogo. Nosso time está organizado. E o Coruja, você ainda tem vontade de treinar algum time fora do Brasil? Não. Se acontecer, teria assim, uma coisa muito boa, mas não é o meu projeto. O meu projeto é continuar no Brasil, trabalhando no Brasil. Como que foi essa experiência? Muito boa. Fantástica. Dirigir o Real Madrid é uma coisa diferente e foi uma experiência muito boa e com sucesso, porque o percentual de aproveitamento foi muito alto, né? Só que o Barcelona estava voando, né? E a gente estava agora de novo, né? Aí eu peguei um momento ruim e da equipe em queda. Os jogadores já tinham conquistado a Champions League, então já estava meio que não mais motivado para aquelas situações que nós estávamos vivendo. Precisava de um processo de renovação. E o presidente não teve a paciência. Mas foi uma grande experiência, um grande aprendizado. Uma das coisas que também aparece quando a gente faz bate-papo sobre futebol, que comentam bastante, talvez seja a dificuldade da língua do brasileiro com, né, treinar times de fora. Não, com certeza, o Filipão, porque você falar espanhol, você fala espanhol. Falar inglês, você fala inglês. Mas você não domina. E o futebol tem uma propriedade que é o linguajar nosso. E na Espanha você trata de uma forma, na Inglaterra de outra. Então você tem que saber como é que você vai penetrar no jogador, como é que você vai tentar tirar alguma coisa no jogador, qual o comportamento que o jogador tem. Então não tem dúvida que nós temos essa dificuldade. Agora, é o que eu sempre falo o seguinte, me deixa 6 anos na Inglaterra, ou 6 anos no Real Madrid, ou no Milan, se eu não bater campeão da Champions League, porque meu histórico é de vencedor. Agora, me deixa 6 anos no Palmeiras, disputando Libertadores durante 6 anos. Se eu não for campeão da Libertadores, eu mudo meu nome. O Alex Ferguson está 29 anos, 30 anos lá, ele foi campeão todos os anos da Champions League? Não, foram 3 vezes. Em tantos anos. Então, quer dizer, as pessoas cobram muito sem ter um raciocínio lógico, né? Então, tanto eu como o Parreira, como o Filipão, se o Filipão ficasse no Chelsea 6 anos, seria campeão da Champions League. Não tenho dúvida, ele ia dominar o inglês, falar com mais fluência e conseguir colocar as palavras-chave no momento certo para os jogadores e identificar a competição, identificar o comportamento de atletas. E eu não tenho dúvida também, se eu ficasse no Real Madrid durante 6 anos, 5, 6, 7 anos, bate campeão, não tenho dúvida nenhuma. Traz o Mourinho para cá, traz o Alex Ferguson para cá e fala assim, ó, vai disputar no Palmeiras o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores e você vai ser campeão. Duvido. Agora deixa o Mourinho, o Alex Ferguson aqui, também 5, 6 anos, eles vão aprender e vão ser campeões, porque campeão é a tua capacidade profissional. Eu sou um profissional de capacidade. Então eu vou ser campeão aqui ou na China ou em qualquer lugar, desde que eu tenha prazo para fazer. Tá certo. O Lucas quer saber qual a equipe que você acha que vai ser mais difícil de eliminar na Libertadores? É o Nacional, né? Que é o próximo, né? Vai ser complicado, mas nós vamos eliminar. Vamos brigar para eliminar. Marxista. Luxa, você concorda com o que o Túlio disse em entrevista para um programa esportivo? Foi, aspas, jogador não quer ser poupado em jogo nenhum. Isso é coisa de que a comissão técnica inventou. Isso é verdade mesmo? Eu não sei se ele não li isso aí sobre o que ele falou. O jogador não quer, realmente o jogador não gosta de ser poupado. Mas já vejo o cara ficar dentro de campo parado, né, Túlio? Deve ter ficado alguma vez parado, né? Quantas vezes o Túlio deve ter ficado parado? Até porque era a característica dele, de ficar parado dentro de campo. Às vezes, né? E às vezes você não está em condições de poder atuar. Hoje existe uma declaração do Mano que foi muito boa, que o revezamento que ele fez com que ele pudesse seguir na Copa do Brasil. Acabou aquele negócio de você ter 11 jogadores que você tem que botar para jogar. Você tem que ter um elenco à tua disposição. Assim é na tua empresa. Você faz revezamento, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que ter uma equipe. E futebol você tem uma equipe para fazer revezamento. Além até porque o número de jogos que nós jogamos aqui no Brasil é um número de jogos absurdo. Você joga muitos jogos. O calendário é um grande problema? Claro, com certeza. Ele é muito desumano. E você joga domingo para domingo e você não consegue estar inteiro para jogar domingo para domingo. É impossível. Verdão 100%. E a vinda de um lateral direito para o Palmeiras, como anda? Já veio, né? Tá para
para ser anunciada aí, né? Uma contratação lateral direito, que já alguém já anunciando, né? Que é o menino do Colo-Colo, né? Que tá bem. Isso que ele queria saber, se tem chances de vir. Tem muita chance de vir. Rodolfo Arque, o que você achou dos novos uniformes do Palmeiras? Você acha que deveria ter mudado alguma coisa? Gostei muito da do Marcos, do goleiro. Achei bem. Eu acho que essas cores aí, palhafatosas, rosa, azul, olha esses negócios aí, né? Fica meio assim chamativo e identifica o goleiro, né? Sabe onde é que ele está e passa a ser uma referência você tirar a bola dele ali. Achei que o que foi desenhado por Marcos agora, ela tem um tomzinho daquela verde lá, meio, como é que é? Verde, cheguei, aquele... Verde limão. Verde limão, né? Mas ela é toda verdão, eu achei muito bonita do Marcos, achei muito legal, de goleiro, né? E as outras também são bonitas, acho que esse uniforme do Palmeiras está diferente dos outros, está bem simples e bonito, está muito legal. Copel, Luxemburgo, treinaria a seleção brasileira novamente? Sim, sem nenhum problema, até melhor preparado do que antes. Né? Antes foi uma experiência, hoje já tenho experiência, muito mais bagagem. Mas é uma coisa que se acontecer, aconteceu, se não acontecer também já ficou para trás. Coruja, qual o maior orgulho no futebol? Que realmente percebeu que sua participação fez a diferença? A participação? O maior orgulho que eu tenho no futebol? Isso. Que a minha participação fez diferença? O maior orgulho que eu tenho no futebol é que você pediu que foi Deus ter me dado a condição de ser jogador de futebol e ser técnico de futebol. Porque eu não sei se eu sairia da pobreza se não fosse futebol. Então acho que um dos únicos meios que o Brasil oferece a um cidadão brasileiro de poder melhorar sua condição de vida é o futebol. O futebol é muito generoso, porque você sai do nada para alguma coisa, desde que você tenha equilíbrio, cabeça. Pobreza não é sinônimo de defeito. Pobreza é uma coisa que todo brasileiro tem, né? A maioria da população brasileira é uma população pobre. Você tem que ser pobre com humildade, mas com personalidade. Se você for pobre e humilde, você vai ser sempre mais um no Brasil, pobre que não chegou a lugar nenhum. Pobre, mas humilde, com personalidade, você faz muitas coisas. Eu sigo sempre... As pessoas querem me execrar, porque eu sou um homem de sucesso. Muito pelo contrário. Deviam fazer das pessoas de sucesso, que eram muito pobres, uma referência para esse Brasil que só tem muito pobre. Então, eu acho que o futebol é o orgulho que eu tenho. Desde pequeno você pensava sempre. Minha mãe me queria que quando eu fui jogar futebol, até nas palestras eu falo isso, que eu fui ganhar 50 pau na época, eu dividisse 25 para ela e 25 para casa, para mim. E eu falei para ela que eu não ia dar, não. Que aquele dinheiro era para eu jogar futebol. Eu queria que jogar. Ela falou, então você tem que dividir em casa. Eu falei, não vou dar. Ela falou, então você vai embora de casa. Eu falei, fui embora. Fui embora de casa. E eu falei para ela, não vou dividir miséria. Porque 50 pau era para dividir miséria. E hoje ela tem uma casa própria, minha irmã, o pessoal que eu pude dar. Hoje eu não divido mais miséria. Então o futebol foi muito bom comigo. Mas eu tive que ser humildade com personalidade. E embora com 14 anos de casa, é duro. Mas eu fui. E aproveitando que a gente está falando disso, das oportunidades que o futebol dá, especialmente para as pessoas mais pobres, a gente vê aí um monte de craque que era bem pobre, enriquece, acaba perdendo a cabeça e faz besteira, a imprensa noticia como se fosse a pior coisa do mundo. O que falta para esses jogadores? Falta o preparo como cidadão, não como jogador. Você tem que preparar o cidadão para a vida, para uma profissão, para uma razão de vida. Então, eu acho que o maior problema que tem é que quando você entra como jogador de futebol, você não é preparado e você sai do nada para o tudo. E as conquistas são conquistas absurdas que poucos brasileiros têm esse privilégio. Eu acabei de falar agora. Dessas conquistas financeiras. E isso mexe com a cabeça de todo mundo, então o cara fica. Só que tem um detalhezinho. Você é uma empresa até 35 anos, faturando. Quando você termina 35 anos, você tem mais 35 anos de vida útil pela frente. E você não sabe mais o que vai fazer, porque você não está preparado para a vida. O advogado, você estuda, você se forma, você se torna advogado, e você vai ser advogado a vida toda. Você vai ser médico a vida toda. Você vai ser professor a vida toda. O jogador vai ser jogador durante até 35 anos só no máximo. E depois vai ser o quê? Não sabe o que vai ser. E quem tinha que dar esse suporte? De repente o clube estruturar melhor os atletas, mostrar para eles que eles estão momentaneamente jogadores de futebol, mas que eles são cidadãos brasileiros que têm que se preparar para mais
tempo de vida. Que a vida, aquilo ali é momentânea, aquela profissão ela é momentânea, que depois termina, você tem que montar uma outra empresa, um outro negócio. Eles não estudam, não se preparam, não se formam. Hoje não, hoje é muito diferente. Hoje já tem diversos atletas que eu já trabalhou comigo, que são formados. Eu tenho hoje o Bruno, que é formado em educação física, fala 3 idiomas, então um rapaz muito bem preparado. Então, quer dizer, está mudando o conceito. Hoje, no futebol brasileiro, os técnicos, na sua grande maioria, são professores de educação física. Antigamente não eram, eles eram muito empíricos, eram técnicos que eram técnicos de futebol. Hoje não. Hoje você vê o Mano é professor de educação física, eu sou professor, o Tite é professor, o outro, então acho que já tem uma mudança legal. Não que são melhores, já é uma Mas é um avanço. O fã do Lucha, o que te enoja no futebol? O que me enoja, não me enoja. O que me deixa triste no futebol é a hipocrisia como o futebol é tratado. É só o que te interessa, aí você trata da maneira como você quer. Você não trata o futebol de uma maneira, sabe, correta, limpa, direita, discutindo, não. É a hipocrisia. O que é muito bom para mim não é muito bom para outra pessoa. Tá certo? Ela fala de mim de uma maneira, o mesmo fato para outra pessoa fala diferente. E trata, eu acho que isso aí é uma coisa que é meio complicado de você conseguir entender isso aí. O Vitor, Lucha, quer saber qual a sua relação de amizade com o goleiro Marcos fora dos campos. Excelente. Agora, ele é um filho desencapado 220, né? Ele dá choque pra caramba, né? Porque quando ele dá uma declaração, quando perde um jogo, eu vou para dentro do vestiário preocupado, pergunto para a assessoria, o que ele falou? Porque ele é uma metralhadora, né? Ela pode ser a favor, pode ser contra, né? Quando ela vira para nós, nossa senhora. Mas é como se fosse um filho, né? Filho mais velho, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele, começou comigo praticamente, né? E ele é uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico. Dono Mancha. Luxemburgo, o time do Palmeiras começou a temporada arrasando, mostrou-se um time muito veloz. O que aconteceu com aquele time com toda a velocidade? Você mexeu e pediu para o time tirar o pé? Não, descobriram o time. Era um time que era a quarta força do futebol paulista e que não ia nem classificar no Paulista. De repente nós começamos com 9 vitórias e arrasando como surpresa. E descobriram. E a perda do William, e depois, quando eu coloquei o Edmilson, que nós continuamos, foi muito ruim para nós. Nós jogamos com 3 zagueiros, aí o William vinha muito bem, e crescendo, de repente, o Queijo muito bem, descobriram o Queijo, e a saída do William com lesão foi uma perda muito... Eu lamento muito, porque ele é um jogador que dava a velocidade necessária para aquela equipe se tornar uma equipe veloz. Você queria contratar o Lucas Barrios desde o início do ano. Tem alguma chance de ele vir para o Palmeiras? Não, já está vendido para a Europa. Esse jogador foi o meu genro que me indicou, quando ele estava no Necaxa, ele estava lá largado. E eu falei para contratar, acho que eu estava até no Santos, não me lembro. E aí depois também, mas não conseguimos, porque quando ele veio para cá, voltou para a América do Sul, para o Colo-Colo, já veio vendido. E era uma venda cara para quem estava largado lá no Necaxa, né? Mas hoje em dia foi barata demais pela qualidade do jogador. Marxista, Lucha, por que poucos técnicos brasileiros trabalham na Europa? Ou pelo menos não tentam como você fez quando foi para o Real? Nós não é dada a oportunidade, né? Eles não olham muito para cá com muito carinho, né? O brasileiro, né? Então, argentino, uruguai, tem bastante chileno. Porque eles têm preconceito contra... Não sei o que acontece, não sei se é o idioma, né? Pode ser, nem todo brasileiro, até por cultura do Brasil mesmo, em preparação do brasileiro para o mundo, né? Nem todos os brasileiros conseguem falar 2 idiomas, né? Antigamente, quando eu comecei, né, na escola pública, ginasial, você estudava francês, né? Você estudava... Hoje em dia você não tem mais francês, não tem essa opcional, né? Então, quer dizer, era obrigatório. Eu acho que deveria ser obrigatório voltar, você se preparar melhor para a vida, com os cursos que você tem paralelos, então o currículo já ficou fora, essas matérias de disciplina não precisam mais, entendeu? Então, acho que isso prejudica bastante. Luxemburgo, é verdade que Edu Dracena e Maldonado estão negociando com o Palmeiras? Quer saber o Volta Mago? Não. Mentira. Bem seco, não. Cronos. Luxemburgo, o Palmeiras terá uma postura diferente contra o Nacional se comparado ao jogo das oitavas contra o Sport na Ilha do Retiro? Não, vai ter uma postura muito parecida. Acreditando, indo para cima, fechado
fechado, porque eu acho que o Nacional não vai ficar só atrás, querendo defender, acho que ele vai partir para cima, nós vamos ter uma postura ali bem forte e fechado, porque nós não podemos chegar e achar que você vai chegar lá no Uruguai, que vai para cima dos caras e vai ganhar dos caras de qualquer maneira. Tem que ser que nós fizemos com o Colo-Colo, com o Sport, até o Sport estava totalmente amarrado quando saiu o gol deles, num erro nosso. E aí o time se portou muito bem. A ideia é essa, de perfil de equipe é o mesmo quanto o Colo-Colo e quanto o Sport. Lineu, quem tem prioridade na escolha de novos jogadores e das dispensas também do Palmeiras? Você, Trafic ou diretoria? Conjunto. Existe quem? Nós. Lá no Conjunto Governo Sindicular. Eu. Lá, nós, primeira pessoa do plural. Trafic, Palmeiras e Comissão Técnica discutem a necessidade para contratação, para dispensa, montagem de elenco. Gustavo, Lucha, você acha que o grupo do Palmeiras é unido? Os jogadores têm brigas entre si, mesmo que fora dos gramados? Essa coisa de união, ela é muito complexa. O pessoal fica, grupo unido. O grupo é o grupo que vence. Tá? É um grupo, ele tem que gostar, o grupo tem que se gostar naquele momento que eles estão trabalhando, e gostar de estar ali e gostar de ganhar. Agora, para levar na minha casa para jantar, para almoçar, eu levo quem eu me identifico melhor. Dentro de um grupo você não consegue levar todos para jantar na sua casa. Você leva quem você se identifica mais. Então fica com essa coisa, grupo unido, grupo... Nada disso. O grupo do Palmeiras é profissional, tem que ser profissional. Eles se gostam, estão ali naquele momento vivendo uma vida profissional, tem que entrar no campo unidos para ganhar. Agora, para a união fora do futebol, você tem a união com quem você quiser, você se relaciona com quem você quer. É diferente. Lucha, empate contra o Nacional no primeiro jogo. Te irritou muito? Como é a sua relação nos vestiários com o jogador após o empate? Xinga? Como que é? Ele quer saber se você xinga? Não, fiquei chateado da maneira como nós empatamos o jogo. Eu acho que foi um dos grandes trabalhos que eu fiz no futebol. De repente, uma coisa que tinha sido assim, ao meu ver, né? Por isso que eu acho que a crítica, você tem que debater, você não pode sair porque a crítica criticou e o Vanderlei Luxemburgo errou, que não sei o quê, e você ficar passivo e acabou. Não. Foi um dos grandes trabalhos que eu fiz. Só que a mídia não quis entender dessa forma. A mídia entendeu o seguinte, que o gol do que o cara achou, ficou claro que ali que foi o trabalho, no empate. Não foi nada disso. Nós fizemos um dos grandes trabalhos nossos, a comissão técnica. Por quê? Foi observação, o que o adversário fazia. Eu tive a ousadia de mudar uma equipe com 20 minutos do primeiro tempo, porque o Nacional não estava fazendo aquilo que eu achava, e o Nacional começou a crescer dentro do jogo, a incomodar. O Marcos tinha feito 3 defesas, eu mudei, o time voltou a ter o controle do jogo, fizemos o gol. 1-0 numa Libertadores é goleada, eles têm que fazer 2 lá fora. Eu mudo estrategicamente, porque comecei a perder o meio campo, o adversário colocou o número 10, que é o jogador mais experiente deles lá, e começou a ganhar o meio campo. Eu mudo estrategicamente, venho com o Gilmar, e aí sai o gol deles. Onde o Gilmar não teve nada a ver. O cara cruzou, o outro antecipou e saiu o gol deles. E a mídia achar que o meu trabalho foi ruim porque o gol saiu. Então a mídia não sabe, tem que aprender algumas coisas para analisar uma situação daquela que aconteceu no jogo. E a análise, a leitura minha do jogo foi um grande trabalho. Aí eles queriam o seguinte, tinha que partir para cima para ganhar de 2-3. Mas foram mesmo da mídia que me criticaram quando eu estava partindo para cima para ganhar. Ele falou, Luxemburgo não sabe trabalhar Libertadores, tem que ganhar de 1-0, tem que fortalecer a defesa. Caramba, esses mesmos caras, vai hipocrisia. São os mesmos que me criticaram porque achavam que eu tinha que fazer um time com 3 volantes, com 3 zagueiros e jogar Libertadores. Aí eu fecho o time contra o Nacional, eles me dão pancada porque eu fechei o time, mesmo que me criticaram. Pô, então, eles não sabem nada, tem que aprender muita coisa. Pelo menos tem que deixar de ser hipócrita e falar a verdade. Luxemburgo, você está falando aí que as pessoas precisam aprender, a mídia precisa aprender a criticar, a fazer comentários. A Daniela Mercury, quando veio aqui, falou que falta crítica musical especializada no Brasil. Falta crítica esportiva especializada no Brasil? Tem muita gente que é o seguinte, que analisa o futebol como se tivesse descoberto o futebol. E não analisa o que está acontecendo no futebol. Analisa com as suas ideias. Não é analisar com as suas ideias o que pensa, analisar o que está acontecendo. O que aconteceu no jogo de futebol, por que é assim. Quando vai comentar, ele não quer saber o seguinte, o que eu falei, o que você faria não me interessa. Tem que comentar o que aconteceu, o que ele ia fazer, ele não vai poder fazer. Quando você for fazer, você vai fazer, eu vou analisar porque eu vou fazer, aí você vai lá e pratica. Agora, quando você vai lá, você analisa o quê? O que aconteceu, por que o Luxemburgo fez isso, aqui. Quero ver se ele vai conseguir identificar por isso aí. Não, eu deveria ser feito isso, aquilo, isso é muito vago, ele não vai fazer.
A posição é cômoda. Eu posso trocar 3 jogadores de um lado, 3 do outro, criticar o juiz, nunca vou perder o jogo. Quem vai perder sou eu. O crítico não perde jogo. Então eu fico nessa discussão, uma discussão minha dura comigo. Eu não aceito passivamente, onde eu sei que eu trabalhei muito bem, fui para casa revoltado com o resultado do jogo, porque eu não gosto de perder. Perder me incomoda demais. Empatar um jogo que você acha que você estava ganhando é como se fosse uma derrota. E aí você vai para casa e vê uma análise totalmente de confronto pessoal, de que não gosta de você, não gosta da maneira como você fala, da maneira como você é agressivo, da maneira como você responde, aí passa a fazer uma análise não do que você fez, e sim do teu confronto, do teu discurso. Aí você tem que... peraí, vamos com calma. Você falou aí de ser agressivo, o Bubu quer saber isso. Você é visto por muitas pessoas como egocêntrico e agressivo. Você se vê assim? Você de jeito acha? nenhum. Sou uma pessoa totalmente diferente do personagem. O pessoal tem que entender que o Vanderlei Luxemburgo, técnico, é um personagem. É um personagem que lida com pessoas que estão ali para te arrebentar, para te elogiar, para te arrebentar, para te denegrir. Eles têm que estar preparados para aquilo ali. Agora, quando você sai dali, desse personagem, você é um ser humano. E esse ninguém conhece. Não sabe como eu sou. Não sabe se eu sou bom pai, se eu sou bom avô, se eu sou bom tio, se eu sou bom ser humano. Não sabem. Eles conhecem o Luxemburgo. E esse é chato mesmo. Eu sou chato. Eu brigo pelos meus direitos. Eu discuto com propriedade a minha profissão. Eu discuto com propriedade. Eu sento para discutir com qualquer pessoa do futebol brasileiro, do futebol mundial, a minha profissão, porque eu sou preparado para a minha profissão. E talvez eles não admitam, de repente, ter um profissional preparado para discutir. Aí vem o embate, a discussão que o Luxemburgo é, isso nada. E a outra coisa que tem, eu acho que tem muito espaço para falar do futebol hoje. Antigamente era um pouquinho reduzido, hoje se fala muito do futebol. O dia todo você vê as pessoas, e muita gente falando de futebol. E você acha que essa pessoa toda sabe futebol? É meio complicado, né? Todo mundo é técnico, né? O Guto quer saber se você acha que os times da Libertadores, os brasileiros, têm chance, quer dizer, os brasileiros não, os sul-americanos, têm chance contra o Barcelona. Quem for campeão vai ter... Eu acho que é o único esporte coletivo que o fraco ganha do forte. No basquete, eu estava até com a Hortência falando sobre isso aí ontem. No basquete você sai com a melhor equipe, você ganha. No voleibol você sai com a melhor equipe, você ganha. No handebol você sai com a melhor equipe. No futebol você sai com a pior e ganha. Por isso que é gostoso. É o único que o pequenininho dá drible no grandão. E fica legal, né? Fica engraçado, né? E no basquete não, o grandão ganha. No voleibol o grandão leva vantagem. Né? E acho que o futebol tem isso aí. Bono, qual o melhor time que já montou? O melhor time que eu já montei grandes equipes. Grandes equipes. Mas eu acho que a equipe mesmo mais completa como equipe foi a equipe do Palmeiras de 93 e 94. Ela tinha um equilíbrio como equipe, de meio campo, defesa, ataque, goleiro. Era uma equipe fantástica. A de 95, 96, ela foi muito gol, era um futebol muito bonito, mas como equipe mesmo, acho que a do Palmeiras de 93 e 94 é a Corinthians de 98. Também era uma equipe... O Bragantino também foi uma grande equipe, que também tinha um equilíbrio muito grande de defesa, meio campo e ataque, e era uma equipe muito forte. Eu acho que as equipes que eu monto, ela tem uma cara, tem um desenho, mas essas equipes ficaram mais marcadas. O Lucas Page, muito se falou no começo do ano da possibilidade do Ronaldinho Gaúcho jogar no Palmeiras. Houve esse contato mesmo com o empresário do jogador ou foi mera especulação da imprensa? Não teve isso, não contactei com ninguém. Eu, pessoalmente, não contactei com ninguém. Nem ficou sabendo do Palmeiras? Não, fiquei sabendo através da imprensa, mas... Mas dentro do Palmeiras? Às vezes eu chego assim de manhã, né, o assessor Lombardi, eu ligo para ele lá, ou então o pessoal do clube, aí eu vejo assim, ó, Palmeiras vai contratar fulano, mas peraí, mas eu não sabia disso, você tem que falar para mim, porque eles não me avisaram, o pessoal tem que me avisar que vai contratar o fulano, né, eu morro de rir para ele, não tem nada a ver, eu acho que faz parte da especulação, faz parte do contexto. Luxemburgo, a gente está chegando no final, a última pergunta é do Fernando. Você acha que está mudando a visão dos dirigentes em relação a projeto, estrutura, do clube, etc? Porque penso como você, tem que arriscar, contratar, manter um clube, um grupo, mas a pressão da torcida e mídia, será que estamos caminhando para essa estrutura mais moderna ou ainda estamos longe disso? Isso é uma pergunta muito boa e oportuna, porque essa para mim é a grande discussão do futebol. Profissional preparado para o meio. E os dirigentes são, na sua grande maioria, amadores. Tem que ser amador, até um limite.
Tem que ser amador até um limite. Então, você sabe aquilo que traz benefício ou que traz problemas para você. E você tem que saber lidar com aquilo ali. Então, você não pode administrar o clube com a emoção e o coração do torcedor. Você tem que administrar com a emoção e o coração do torcedor e a razão profissional, juntos. Não você fica com a emoção e aí você vai contratar um jogador de 100 mil, vai vender por 1.000, vai contratar um jogador de 10 milhões, como já aconteceu no Brasil, de contratar por 10 milhões e depois dar o passe para o jogador. E numa empresa você quebra se fizer isso aí. E a outra é a pressão da torcida. Você não tem que ter pressão de torcida porque a torcida quer que mande o Luxemburgo embora, ou quer que mande o jogador embora, ou que chama outro. Não, você tem que saber se tem que mandar. Se é necessário mandar. E você montar um projeto onde você consiga refazer esse projeto, no máximo 30% a cada mexida que você tem nele, de elenco. Se você pega, que nós fizemos ano passado, não foi legal, já falei nisso aqui, nós imaginávamos uma coisa que não deu certo. Nós tivemos que refazer 80% do elenco. Não pode, está errado. Você tem que refazer 20% a 30%, aí você está no projeto certo. Então, acho que hoje, dentro do futebol, já tem mais profissionais preparados para lidar com isso aí. Está muito longe ainda? Está muito longe ainda. E a gente me preocupa, né, que eu vejo muita da gente, dos dirigentes, às vezes, que são bem-sucedidos nas suas empresas, e se vê de conceitos, né? E, de repente, chega no futebol e me assusta com as posturas que tem, que ficam meio preocupados com a satisfação ao torcedor, à imprensa, isso aqui. Nós tem que saber o que você faz. Você tem que dar satisfação daquilo que você faz como informação. E não satisfação como obrigação de você passar para a torcida ou para a imprensa como se fosse uma obrigação, estou fazendo isso aqui, porque... Não, a informação passa para todo mundo. Mas a análise do que eu faço, é o que eu estou fazendo com propriedade, com conhecimento. E vai ser seguido aquilo ali. Me preocupa quando você fica meio desconfortável em razão de cobrança de imprensa, cobrança daqui. Vai existir a cobrança de imprensa sempre. A do torcedor vai existir sempre. Agora tem que saber o que você faz. Você pensa em ser dirigente? Deve ser presidente do Flamengo um dia. Esse é um pensamento que eu tenho estou torcendo muito para que o Roberto Dinamite consiga ter sucesso no Vasco da Gama, que o Vasco volte para a primeira divisão e que ele consiga recuperar o clube. Não só voltar, recuperar o clube. A imagem do clube, o clube como empresa. O Beckenbauer no Bayern Munique, outros atletas, ex-atletas, chegando como dirigente, mas não é porque você é um ex-atleta que você tem que ser dirigente de clube. Você tem que ser um ex-atleta com conhecimento de gestão de negócio, porque gestão política e gestão de negócio. Futebol, você tem que ter a gestão política, porque você pega um clube, ele é político, e gestão de negócio. Você não pensa que você é o Luxemburgo, ou que foi o Zico, ou que foi o Maradona, que você vai pegar o Flamengo, ou lá o Boca Júnior, e você vai dirigir porque por causa disso. Você vai dirigir se você tiver competência. E eu acho que eu tenho, pela minha vida profissional, em fazer gestão de time de futebol. Eu faço gestão de futebol, não sou técnico. Eu faço gestão do negócio ali, daquele negócio ali. E o resultado vem com a conquista de título, mas eu faço gestão. Eu acho que eu sou um profissional assim preparado para iniciar um processo de gestão, como o Roberto é. Roberto, não é o Roberto Dinamite jogador. Roberto tem 5 mandatos como pessoa pública. Por quê? Porque quando você é um ex-jogador, você tem prestígio, você é eleito. Mas em seguida, você tendo uma reeleição, você não sabe fazer nada. O Roberto não, ele tem projeto social, ele é um político que sabe fazer política. Então o que ele está fazendo no Vasco da Gama nada mais é do que o conhecimento que ele tem. Porque o cara que tem 5 mandatos, né, para conseguir 5 mandatos tem que ser bom político, senão não consegue. Está longe de ser presidente do Flamengo? Olha, não está muito distante, não. Longe não sei, porque isso aí, não, claro, depende, isso aí vai depender de uma série de coisas, né? A gente fala assim, de repente o pessoal também quer me colocar como candidato. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que não, eu acho que eu já estou com 57 anos, né? Eu acho que eu preciso ter outro comportamento de vida, porque senão daqui a pouco você não usufrui das suas conquistas, né? Então acho que o futebol, como técnico, da maneira como eu trabalho, me absorve muito. Eu vivo intensamente aquilo ali, 24 horas por dia, concentro com o jogador, e viagem, isso, aquilo outro. Então, acho que uma outra atividade dentro do futebol, não quero sair do futebol, acho que seria legal. Outra também, de repente, é uma atividade política, eu gosto muito da política.
Eu fui presidente de diretório acadêmico, tive muita participação em projetos políticos, converso muito sobre política com muitas pessoas. E eu acho que a política é uma coisa que me atrai bastante, mas não para poder tirar, o Luxemburgo quer ser político para ser candidato e ganhar. Não, eu quero ser político com ideologia partidária e fazer alguma coisa. Se acontecer uma possibilidade, você não tem dúvida que eu também posso sair por aí. Muito obrigada pela sua presença, Luxemburgo. Eu vou dar mais uma vez o blog, luxemburgo.blog.ol.com.br. Queria saber se você tem um último recado para dar para os mais de 3.100 internautas que estão na sala. Mandar um abraço legal. Eu acho que as perguntas, elas procedem, qualquer pergunta, eu sempre digo, qualquer tipo de pergunta, por mais difícil que seja, que possa ser respondida, tem que ser feita, né? E é legal a participação, eu vou estar outras vezes aqui, eu acho que é uma obrigação minha até, e eu quero combinar com a minha assessoria, nós vamos fazer não só uma participação minha de tirar proveito da UOL, não, muito pelo contrário, eu quero colocar muitas das coisas, se vai ser uma discussão, já tivemos essa discussão com o Lombardi, e vamos ter com o pessoal da UOL, de colocar muitas das coisas que eu penso que devam ser feitas no futebol, para ser discutida através do meu blog. Então, ali é o meu pensamento. Então, eu vou falar, eu penso que o futebol tem que ser feita a gestão dessa forma. Eu penso que o time, então, muitas coisas que eu penso, eu vou colocar para que as pessoas possam interagir comigo, discutir comigo o meu pensamento. Então, é um canal oficial que eu vou ter para a discussão da minha profissão, muito mais veemente e diferente daquilo que é uma coletiva. A coletiva é uma discussão de interesses. Aqui não, eu vou colocar o meu pensamento para ser discutido, é diferente. Muito obrigada pela sua presença, Vanderlei. Bem-vindo ao UOL. Muito Obrigada, obrigado. internauta. Até a próxima. Tchau.